O Brasil tem quase 600 mil presos e outros 150 mil em prisão domiciliar. Nos últimos anos, o número de detenções no país cresceu 7 vezes mais do que a média mundial. Será que isso ajudou a reduzir a violência? Com a falta de segurança, cresce em setores da sociedade o clamor por punições mais duras, redução da maioridade e até pena de morte. Para refletir sobre essas questões, recebemos hoje o juiz Ayrton Vieira. Está no ar o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Ayrton Vieira é juiz desde 1991. Atualmente é juiz substituto em 2º grau na Primeira Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo. No último ano, analisou mais de 2.000 processos. Tudo bem? Bem, obrigado pela sua entrevista. É sempre uma satisfação estar em sua companhia, me coloco sempre à sua disposição. Com base nessa experiência, o senhor é a favor de punições mais severas. Por quê? Pessoalmente, eu não acredito que punições menos severas ajudem a reabilitar quem quer que seja. Eu parto do princípio, não só eu, outros tantos partem, de que quem comete um crime deve ser, sim, castigado. É claro que a função da pena é também de uma possível ressocialização, mas ela também é castigo. E castigo significa cumprimento efetivo de uma pena. E pena, no meu conceito, por excelência, é a privação da liberdade. É onde a pessoa vai ter oportunidade de pensar, de refletir e, se tiver condições, aí sim, para se ressocializar. Do contrário, eu não vejo sentido em se condenar alguém e essa pessoa não sentir absolutamente nada. Continuar como se fosse algo normal a prática daquele crime. Mas há um dado de realidade. O Estado não reabilita o preso. A sua posição em relação a penas mais severas não acabaria com a oportunidade dessa pessoa que cometeu um ato ilícito? O Estado não ressocializa. Não ressocializa porque também não quer. Porque se efetivamente quisesse ressocializar alguém, ele deveria dar uma estrutura penitenciária melhor. Então, o que temos hoje é um discurso de uma pseudo-ressocialização. O Estado fala que quer ressocializar, mas não oferece condições de ressocialização. Em contrapartida, eu tenho um número cada vez maior de roubadores, de narcotraficantes, de sequestradores, de estupradores e por aí vai. E eu vou fazer o que com essas pessoas? Eu vou acreditar que nas condições penitenciárias que temos, essas pessoas vão ressocializar-se? Claro que Claro que não. Então, nós devemos falar com clareza. Nós temos que retirar essas pessoas do convívio social. Eu não posso conceber que um latrocida, um roubador, continue no convívio social. Até porque, com todo o respeito, na experiência que tenho de 24 anos de carreira, eu sou obrigado a dizer que eu não acredito na ressocialização de muitos dos nossos criminosos. Quer dizer que, na sua opinião, penas mais severas podem contribuir para diminuir a violência? Não sei se diminuiriam a violência, Joel, mas extirpariam do convívio social aquele criminoso. Ele, por uns tempos, não voltaria a fazer. Por quê? O que acontece hoje é o seguinte: eu prendo um cidadão autor de um crime grave por muito pouco tempo. Porque não adianta eu condenar alguém a 20 anos, porque ele não vai cumprir 20 anos de cadeia, em bom português. Ele vai cumprir 1/6 disso, com muito boa vontade. Isso se não vier a receber indultos, etc, etc. Esse cidadão vai retornar à sociedade. E vai fazer o quê? Vai trabalhar? Claro que não, porque ninguém vai dar oportunidade a ele para trabalhar. Ele vai fazer o quê? Vai voltar a delinquir, igual ou pior.
Então, o que eu tenho que fazer, com todo o respeito àqueles muitos que pensam de forma diferente, e eu tenho noção de que hoje eu não sou politicamente correto, eu tenho que extirpar, retirar, subtrair esse cidadão do convívio social por um bom tempo. Do contrário, eu vou ficar enxugando o gelo. Diante dessa realidade, o senhor defende uma mudança no Código Penal? Defende. Para que o bandido cumpra a sua pena. Sem sombra de dúvida. Hoje nós temos uma brincadeira. Hoje eu condeno alguém a 6 anos, por exemplo, por prática de um assalto, ou seja, um roubo à mão armada. Esse cidadão vai cumprir 1/6 dessa pena. Isso se ele receber o regime fechado para ir ao semiaberto. Porque se receber o semiaberto logo de cara, ele vai para a rua, ele vai para o aberto. Ora, quem assalta à mão armada, por exemplo, tem condições de cumprir 1 ano e voltar para a rua, uma vez que recebeu 6 anos de pena? Na minha concepção, não. Esse sentido de impunidade que deixa a sociedade a desacreditar no poder do judiciário, como é que o senhor acha que essa questão poderia ser resolvida, além da mudança do Código Penal? Há mudar-se o Código Penal, sim, para que o cidadão, o delinquente, o criminoso, cumprisse efetivamente a pena que viesse a receber. Segundo, que o próprio Poder Judiciário, e aqui eu faço a nossa meia-culpa, que o próprio Poder Judiciário aplicasse, sim, o Código Penal de uma forma mais efetiva. Nós temos ferramentas, Joel, para que a aplicação de um código que é, de certa forma, leniente, possa ser um pouco mais rigoroso, se bem aplicado na prática. Mas o que nós vemos também é que boa parte do judiciário não funciona. Deixa o Código Penal ainda mais leniente do que ele é. Que ferramentas são essas? Você bem aplicar, por exemplo, o artigo 59 do Código Penal, que é de fundamental, é de capital importância. Por quê? Porque ele define as diretrizes que deverão ser levadas em consideração para a fixação da pena de alguém. A pena de alguém, por exemplo, vai de X, que é a mínima, a Y, que é a máxima. E eu tenho regras legais para dosar, para quantificar essa pena. Mas o que se vê atualmente é a política da lei fixada no mínimo legal, como se fosse um mantra. O roubo é sempre fixado em termos de pena no mínimo legal, o narcotraficante, de regra, recebe a pena sempre no mínimo legal. Existe uma certa má vontade do judiciário em aplicar por A mais B todas essas diretrizes e dar a pena que efetivamente aquele criminoso estiver por merecer. Como podemos aumentar a credibilidade do Poder Judiciário? Eu quero ouvir o nosso convidado depois do nosso intervalo. Voltamos dentro de instantes. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram. Em cada detalhe, cada emoção. Felicidade para mim é ter tempo para curtir com a família. E a FIA foi de fundamental importância nessa conquista. E a FIA compartilha esses sonhos com a melhor estrutura, corpo docente e networking que conduzem ao sucesso e à felicidade. FIA, sua maior conquista. Estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. No programa de hoje, conversamos com o juiz Ayrton Vieira. No primeiro bloco, deixando no ar algo sobre a credibilidade do Poder Judiciário. Nós tivemos um episódio no Rio de um juiz utilizando um carro apreendido do empresário Eike Batista. Aquilo realmente prejudica a imagem do Judiciário, esse episódio. Joel, pela Lei Orgânica da Magistratura Nacional,
Eu não posso comentar diretamente sobre esse ou outros fatos assemelhados. O que eu posso dizer para você é com base no que eu soube pela imprensa, evidentemente. E pelo que eu soube por intermédio da imprensa, esse tipo de fato, ser verdadeiro, ser comprovado, só vem depor contra a imagem do Poder Judiciário. Muito pelo contrário, ele em nada enaltece, ele em nada engrandece a imagem do Poder Judiciário. Por quê? Porque é uma tendência sempre à generalização. E não só em relação ao Poder Judiciário. A tudo também no país, né? Em relação ao Legislativo, ao Executivo, você tem uma pessoa que, por azar, desliza, e o que se passa a entender é que toda a classe deslizaria igual. Então, a se comprovar o que ocorreu, o que se divulgou, isso só vem a dano, ainda mais, do Poder Judiciário. Das várias denúncias, pelo menos uma foi comprovada, porque ele foi fotografado utilizando o carro apreendido. Quer dizer, aí o que leva um juiz, porque um cidadão comum imagina, eu tenho que cumprir as leis, eu imagino que um juiz, ele é um pouco mais do que eu, ele tem que zelar pelo cumprimento da lei. E ele faz uma coisa dessa, o que passa pela cabeça de um juiz? Você que está há 22 anos já no Poder Judiciário. Joel, boa pergunta. Em 24 anos, no meu caso de Poder Judiciário, jamais passou pela minha cabeça e pela maioria dos meus colegas, ouso falar em nome deles, qualquer fato semelhante. Porque você é tão cobrado pela sociedade, você é tão vigiado pela sociedade, que nem em sonho, ou melhor, nem em pesadelo, você poderia imaginar uma situação dessa. Agora, o que poderia ter ocorrido, qual a justificativa para o colega agir dessa forma, honesta e sinceramente eu não sei. E talvez nem ele mesmo venha a saber. Será que por ser juiz ele se acha acima do bem e do mal? Creio que não, porque todo juiz sabe e conhece perfeitamente as regras, sabe os seus limites, sabe até onde pode ir, sabe que se ultrapassar determinadas barreiras, a mão de ferro da instituição cairá sobre ele. Fala-se muito de corporativismo no Poder Judiciário. Eu desconheço. Eu trabalhei 4 anos na Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, tive contato direto com a Corregedoria Nacional da Justiça, que é a do CNJ, e desconheço o corporativismo. Muito pelo contrário, há uma mão de ferro sobre aquele colega que sai dos trilhos. Não sei. Nessa época de corregedoria, aconteceram muitas punições? Ocorreram. Muitas. Claro que, em termos de porcentagem, felizmente, um número pequeno. Mas tivemos casos, sim, de punições e algumas até exemplares. Motivados por quê? O que o juiz faz para receber uma punição? Desde falta de trabalho, ou seja, trabalhando muito menos do que deveria, passando por questões comportamentais, porque nós temos, pela Lei Orgânica da Magistratura Nacional, regras legalmente previstas que nos impõem um determinado comportamento, até mesmo houve um caso de corrupção. Felizmente, um único caso em 4 anos. Caso de corrupção, que é venda de sentença, é isso? Sim. Muito bem. O trabalho do CNJ, ele realizou agora, há pouco tempo, um mutirão. Você vê isso com uma expectativa boa? Eu não vejo mutirão como solução, como panaceia para coisa alguma. Muito pelo contrário, eu acho que depõe um pouco a imagem do judiciário. Passa a impressão de que o judiciário, como um todo, não está a funcionar, não está bem, porque precisaria, no caso do mutirão penitenciário, de uma ajuda extra, de uma ajuda de terceiros, para que aquele tribunal, para que aquele setor passasse a funcionar. Vejo mais, e que me perdoem a sinceridade, como uma demonstração pública de que as instituições estão a trabalhar.
mas que não resolve coisa alguma, não. Resolve sintomaticamente, dentro de um determinado período do tempo e do espaço. Não vai resolver a causa, que é muito mais profunda do que um mero atraso sazonal de trabalho. Na verdade, elas não estão funcionando. Ou funcionam Do jeito parcialmente. que gostaríamos que funcionassem, não. Nós não temos uma estrutura adequada. O Poder Judiciário brasileiro não tem uma estrutura adequada para fazer frente às novas demandas que recebemos a partir da Constituição de 1988. A partir do seu trabalho, eu vou formular uma pergunta. 20 mil casos você analisou durante um ano. Dá aproximadamente... 2 mil casos. 2 mil. 2 mil casos. 2 mil casos. Dá aproximadamente por mês um número significativo. Se você tivesse uma estrutura adequada, como você está solicitando agora, como poderia ser o seu trabalho? Qual seria o ideal? Duas questões. Primeira, se eu tivesse uma estrutura adequada, eu poderia produzir muito mais, é uma verdade. Eu poderia trabalhar muito mais. Por outro lado, hoje, somos cobrados basicamente pela produtividade, pelo trabalho. Isso, se por um lado é bom, por outro é muito ruim. Por quê? Porque o magistrado está cada vez mais preocupado com os números, com a produção. E isso significa que você está proferindo sentenças na primeira instância ou proferindo acórdãos na segunda instância com a preocupação primeira dos números. A qualidade do seu trabalho efetivamente cai. Ou seja, eu estou, de uma forma ou de outra, tendo dificuldades em analisar com maior profundidade aquele caso que me é colocado às mãos. Por quê? Porque eu tenho que prestar contas em número. E a qualidade do trabalho cai. Eu não sei até que ponto a produtividade deve ser o nosso norte. Na minha concepção, por exemplo, no crime, eu prefiro ter uma produtividade menor, mas analisar com parcimônia a vida daquela pessoa que vai ou não para a cadeia, dependendo da minha decisão. Os números, para mim, são frios. São frios e você tem sensibilidade para perceber que você está julgando alguém que pode comprometer a existência dele. Eu brinco, por toda a vida, né? Exato, eu não estou numa fornada de pães na padaria. Eu tenho que ver a qualidade também do meu trabalho, eu tenho que encontrar um equilíbrio entre a qualidade e a quantidade. Agora, a partir do momento em que eu só sou cobrado pela quantidade, pelos números, há de convir que a qualidade vai cair. Não há milagre, não há cafezinho grátis. No último bloco, nós vamos conversar sobre a pena de morte. Nós vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes. Aguardem. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil. Independente e crítico. Chegamos ao último bloco do Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Nosso entrevistado é o juiz Ayrton Vieira. Ayrton, eu deixei no ar, né? É uma posição polêmica que você tem em relação à pena de morte, mas eu queria começar falando da maioridade penal. As duas coisas que você defende. Por que você é a favor da maioridade penal? Por vários motivos, mas basicamente por um. Se você pode, aos 16 anos, ou melhor, a partir dos 16 anos, eleger um presidente da República,
A mim me parece ser absolutamente inconcebível que você não possa responder criminalmente por um fato criminoso que vier a praticar. Se você tem discernimento suficiente, pelo menos a lei assim presume, para eleger um presidente da República, o cargo máximo da República, é um contrassenso que essa mesma lei entenda que você não possa responder pelos seus atos. Nós não estamos mais no século XVII, XVIII, XIX, enfim, nós estamos muito avançados no tempo, para o bem e para o mal. E um adolescente hoje, com 16 ou 17 anos, sabe perfeitamente distinguir o que é certo do que é errado. Tem lógica a sua resposta, mas especialistas que atuam na área social dizem o seguinte, que esses menores infratores são sempre da população de baixa renda, que não tiveram oportunidades. E aí você estaria condenando um menor em vez de colocá-lo numa casa, num abrigo, ou dando uma oportunidade para ele. Aí essa condenação iria comprometê-lo pelo resto da vida, você não acha? Não, eu discordo. Esse viés, esse comentário é um comentário ideológico. Não estamos aqui a discutir questões de centro, de esquerda, de direita, de norte ou de sul, mas é um viés absolutamente ideológico, é um viés marcadamente social, a partir do pressuposto que só o pobre cometeria crimes, o que não é verdade, porque nós não teríamos, do contrário, ricos, presos e praticantes de crime, ou, por outro lado, todo pobre seria criminoso. Em relação à pena de morte para crime hediondo, como é que você chegou a essa posição? Sou favorável e digo mais. A maioria, talvez, não dos magistrados, mas da população com toda certeza, defende a pena de morte. Só que não é hoje bonito defender a pena de morte, não é politicamente correto. Você é denominado de reacionário, de nazista, de fascista, etc., por uma parte pequena da população, mas que faz um barulho muito maior do que aqueles que defendem a pena de morte. Ela vai resolver o problema da criminalidade? Essa que era a minha pergunta. Não vai resolver. Mas aquele latrocida não vai mais matar pessoas inocentes. O latrocida, via de regra, ele reincide no crime. O grande narcotraficante, de regra, ele reincide no crime. Estão aí as estatísticas. Ora, até quando a sociedade de bem vai custear a prisão, por pouco, por muito tempo, pouco importa, de alguém absolutamente recuperável? Por que eu vou ficar custeando um criminoso desse jaez? Para que amanhã ele fuja da penitenciária e volte a matar, e volte a estuprar, e volte a narcotraficar? Não, me desculpe. Aquele seria um a menos. É um raciocínio simplista? É. Mas aquele não vai mais matar. Pena de morte para reincidentes, então. Para reincidentes em crimes graves, latrocínio, o grande narcotraficante e o grande ou reincidente em homicídios. Esses não têm recuperação, esses não têm ressocialização. Os dados são sociológicos, são históricos. Por que com o meu imposto eu vou ficar custeando um cidadão desse? Até quando? Para que ele saia da cadeia pela porta da frente ou pela porta dos fundos e volte a praticar crime semelhante e mate a sua filha e mate o meu pai? Não, me desculpe. Ayrton, durante os seus 24 anos, agora acertei, né, do seu trabalho como juiz, você cometeu alguma injustiça nos seus julgamentos? Devo ter cometido. Não sou Deus, nenhum colega meu é Deus. A justiça dos homens é falha por excelência, sim. Acredito que cometi, acredito que tenha cometido, sim. Se você me perguntar, então aponte um caso, eu vou falar, não sei. Porque na minha concepção, eu acertei em todos. Na minha concepção, quando eu coloco a minha cabeça no travesseiro à noite, quando eu estou com a minha consciência... Dorme tranquilo. Eu durmo absolutamente tranquilo e crente que acertei. O que não quer dizer que eu tenha acertado. Nós estamos falando em tese. E você abriu a possibilidade de ter cometido um erro. E se esse erro fosse em relação à pena de morte? O ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal, ele tem uma expressão que não é para esse tipo de questão, muito pelo contrário, aliás, porque ele não defende essa tese que eu defendo,
que ele diz que é o preço que se paga por termos um Estado democrático. Toda essa situação mais conflituosa, etc., etc., é o preço que se paga por termos uma democracia. Eu diria, de outra vertente, que errar é humano. Seria um preço caríssimo, mas seria um preço a pagar pelo bem como um todo, porque não é possível que em 100 casos nós fôssemos errar em outros tantos. Vejamos, por exemplo, o caso da Indonésia. O cidadão apanhado com 15 ou 20 quilos de cocaína, bom, mas pode ser que, desculpe, ele foi apanhado uma vez, já praticou outros tantos e ninguém soube. Quer dizer que você é o preço que se paga, errar é humano e faz parte da vida humana, o erro e o acerto. Paciência. Quando que a população brasileira vai ter o seu judiciário ideal? O ideal nunca vai ser alcançado. Nós temos que estar sempre em busca do ideal. Sob o ponto de vista filosófico, não existe o ideal, né? O bem só é Deus. O melhor possível ele é construído dia após dia. É o carpe diem. Nós temos que estar sempre amanhã à frente do que estávamos hoje e atrás do que estaremos depois de amanhã. É um caminhar, é um vir a ser, mas o judiciário não está fora da sociedade. O judiciário só vai se aproximar desse suposto ideal quando a sociedade brasileira como um todo também estiver se aperfeiçoando, também estiver ao longo do tempo rumando ao ideal. Com o crescimento de todos os poderes, legislativo, executivo e o judiciário não vive à margem da sociedade, muito pelo contrário. Ele está inserido na sociedade e é feito por pessoas que fazem parte dessa sociedade. Tem as imperfeições que a sociedade tem como um todo. Sem dúvida. Grande prazer em revê-lo, muito obrigado pela entrevista novamente. A satisfação é minha e estarei sempre à disposição. Agradecido. O Observatório do Terceiro Setor desta semana termina aqui. Para rever este e outros programas, acompanhar nosso programa de rádio, notícias, comentários dos colunistas, acesse o portal observatório3setor.com.br ou nossa página no Facebook. Participe do Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Até o próximo programa.